Boa noite a todos, mais uma vez aqui no canal, para deixar uma mensagem do Senhor. E quero agradecer nesse momento a Deus por a vida de cada um que tem se inscrito no meu canal, aqueles que ainda vão se inscrever. Eu quero abençoar a vida de vocês. Quero abençoar o trabalho, a família. Quero abençoar a vida familiar. Quero abençoar os seus pensamentos, quero abençoar a tua vida no dia a dia, quero abençoar o seu lar, abençoar os seus momentos aqui que está comigo, quero abençoar aqueles que vão aprender a palavra do Senhor, que estão acreditando, que estão levando a sério essa palavra. Eu quero abençoar a vida de vocês. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que seja o Espírito Santo levando essa palavra aos corações. Que cada um, ao ouvir essa palavra, venha entender, compreender. Que essa palavra possa entrar nos corações de cada um. Que cada um possa meditar. E que possa fazer o uso dessa palavra. E que essa palavra possa engrandecer o coração de cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. E nesse momento eu quero deixar a palavra do Senhor aqui no Mateus 14, no versículo 22 ao 33, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor que deixo nessa noite para meditação. Aqui vimos que Jesus, depois de orar, ele foi ter com os discípulos no barco. E como estava longe já o barco, ele resolveu ir por sobre as águas. Porque Jesus vivia o sobrenatural. Então esse é o sobrenatural. Andar por sobre as águas e muitas coisas mais. Sabemos que não entendemos, na verdade, não entendemos o sobrenatural, porque é sobrenatural. O natural vivemos todos os dias, mas o sobrenatural de Deus não entendemos. Então Jesus foi sobre as águas ter o encontro dos discípulos ali. E sabemos que, acabamos de ler que o vento era forte, era contrário àquele barco. E Jesus foi sobre as águas. E vendo os discípulos, Jesus ali, não conheceram ele. Pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar de medo, que eles nunca tinham visto uma coisa assim. Né? Uma coisa
algo dessa maneira. Mas Pedro, imediatamente que viu que era Jesus, ele pediu Jesus para que ele fosse sobre as águas, ter encontro com ele. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi, desceu do barco e foi sobre as águas ter com Jesus. Mas no momento que ele estava andando sobre as águas, ele começou a olhar ao redor aquele vento, aquela tempestade, e ele teve medo. Ele teve medo e gritou para Jesus: salva-me, Senhor. Aí Jesus imediatamente lhe deu a mão e o salvou e levou ele para o barco. E nesse momento Jesus já parou aquela tempestade. Então sabemos que muitas vezes vivemos assim, em tempestades, em tribulações, e deixamos de acreditar. E ficamos olhando só para os problemas, só para as dificuldades. E não devemos. Devemos olhar para Jesus, olhar para o que vem de novo para nós. Deus, quando pediu a Abraão para sair da terra dele, largar a parentela e ir para longe, para a terra que ele estava preparando para ele, ele não olhou para trás. Ele ouviu aquela palavra, ele ouviu Deus falando com ele e foi. E foi sem olhar. Teve fé, sim, ele olhou. Pela fé, ele foi. Pegou sua família e foi para a terra prometida. Então, assim somos nós. Se olhamos lá na frente, com os olhos da fé, vamos viver o sobrenatural. Vamos viver o que Deus tem prometido para nossas vidas. O melhor de Deus. Se acreditarmos, se não olharmos para trás, se não olharmos as tempestades, se não olharmos as circunstâncias, vamos viver o melhor de Deus. Então eu te peço nessa noite, vamos olhar para Jesus, vamos crer, vamos ter fé, vamos viver o melhor de Deus. Quero deixar essa palavra de meditação, que vocês meditem, leiam o texto outra vez, medite nessa palavra e viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural. Muito obrigada a todos que compartilham, aqueles que estão ouvindo a palavra, aqueles que estão levando a sério a palavra do Senhor. Eu agradeço. Dê um joinha aí no canal. E aqueles que não se inscreveram, se inscreva. Um grande abraço a todos. E se querem oração, deixe nos comentários. Deixe o seu comentário, sua crítica, o que você quiser, o seu pedido de oração, tá bom? Um abraço a todos e até outro dia. Voltarei. Boa noite.